Vamos falar de dons e talentos? Então, a gente está falando aqui sobre coaching, sobre o desenvolvimento humano. A gente já entendeu que tem que tomar cuidado, né, para não fazer que um processo como esse de coaching, desenvolvimento humano, substitua Deus. Deus é que conduz tudo nas nossas vidas, certo? O processo, ele impulsiona, existe uma conexão que te ajuda a se encontrar, a se entender, a saber um pouco mais sobre você. Não é só voltado para o lado pessoal, também é voltado para o lado de negócios. Existem coaches, por exemplo, eu faço business coaching, faço executive coaching, isso é, trabalho com executivos, com negócios, com pessoas, com famílias. Então, como que eu acabo desenvolvendo esse processo? Eu acabei não contando lá no último vídeo. Aí depois que eu fiz o Mulher Única, eu fiz o Face a Face. Aí eu tive a oportunidade também de dar aula no Centro de Formação de Líderes, no CFL. Ai, tanta saudade! Foi muito bom. E que era a Academia de Líderes, durante 2 anos. Foi muito bom, bacana demais. Terminei o último vídeo falando sobre o que mesmo? Volta lá no vídeo. Hã, hã? Falando sobre os talentos. Contar para vocês. Na minha trajetória de vida, eu tive. Quando a Sara nasceu, eu acabei pedindo demissão. Foi um grande conflito para mim, porque eu não queria pedir demissão, eu queria continuar trabalhando e o Edgar falou assim: não, Ale, acho legal você cuidar da Sara. Então foi um período que eu fiquei afastada. E a grande boa notícia é que Deus me oportunizou a voltar a dar treinamento, e quando eu voltei, para mim ter vivido a maternidade, né, ter tido a Sara e logo em seguida ter tido a Clara, me proporcionou que quando eu voltasse como instrutora, eu voltei muito melhor. Isso foi assim um entendimento que eu falei assim: Deus, que bom. Então, às vezes acontece na nossa vida da gente sofrer algumas freadas, puxões, pausas, e às vezes a gente não entende por que isso acontece, ou não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas certamente Deus está te fortalecendo, te forjando para algo muito melhor. E a gente veio para os Estados Unidos tem quase 4 anos. E não quer dizer que não foi um baque, porque as pessoas pensam, ela mudou para os Estados Unidos. E eu vou te dizer, não é moleza, não. O negócio não é fácil, é outro idioma, outra cultura, tudo novo. Aí você se depara com um monte de coisa diferente. E nesse processo a gente veio disposto a fazer de tudo. A primeira coisa que a gente chegou, a gente falou assim: não, vamos montar uma empresa de limpeza, porque é isso que dá dinheiro. E vamos lá, vamos limpar casa, escritório, vamos se virar. O Edgar foi lavar carro, foi para obra, construção e tudo mais. E tudo certo, tudo ok. Na primeira empresa que eu entrei para limpar a casa, eu já, em pouco tempo, virei treinadora de equipe de limpeza. Já, gente, pensa, a Jaira, que trabalhava na minha casa no Brasil, ela falava assim: Alessandra, não acredito, você tá indo para os Estados Unidos para limpar a casa dos outros, né? E eu vou te falar, eu tô falando isso para vocês, tem muita gente que nem sonha que eu já fiz isso aqui nos Estados Unidos. Nem acham que eu vim para cá e que eu vivo na Disney. Mas ok, tudo certo, vamos caminhando. O que eu quero dizer para vocês sobre talentos é que chegou um determinado momento que Deus disse assim para mim. Quando eu falo Deus disse, ele falou várias vezes, tá? Eu que não obedeci muito, não. Ele falou assim, ó, te entreguei um dom, te entreguei o talento. Durante esse processo aqui, dei palestras, fui convidada, fiz a abertura da jornada empreendedora, que aconteceu a primeira jornada empreendedora brasileira. Eu fiz a abertura desse evento, fui convidada no Rotary Club para também fazer uma palestra, lá fui eu, fui convidada para uma outra palestra num grupo de empresários de Orlando. Mas chegou um determinado momento que Deus fala assim, ó, é o seguinte, teu dom, tipo assim, você tá meio capenga com o teu dom, você não tá usando ele como deveria ser usado. Por quê? Porque lá na palavra de Deus diz assim, os teus dons, né, os teus talentos foram entregues para você, se você não estiver usando, é como se você tivesse pego ele, guardado, e você devolve ele. Aí que
Deus se agrada disso, né? Ele falou, o que você fez com o que eu te entreguei? Você não multiplicou, você não fez isso, não entregou para outras pessoas. Então, por isso que muitas vezes as pessoas buscam um processo de desenvolvimento humano justamente para impulsionar esse dom, que às vezes ela tem isso, mas tá lá, sem entusiasmo, tá xoxo, né? Ela não tá fazendo nada que vai lá, faz esse negócio mexer. E eu acabei retomando a minha carreira. Hoje eu estou com um produto online, porque eu atendo pessoas do Brasil, atendo pessoas aqui e de outros lugares que têm acesso, né, a esse mundo virtual. Isso é muito bacana. E tenho usado esse talento que Deus me deu. E eu tenho consciência disso. É muito importante a gente. Não é uma coisa assim, nossa, tá me sentindo. Não, é uma coisa assim, eu tenho respeito por esse dom que Deus me deu. E eu peço muito. Eu falo, Deus, que eu não me encha, que eu não fique achando que eu sou a bobobã. Não, Deus, que eu saiba. Eu peço muito a Deus, Deus, me dá o discernimento. Para eu saber o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, qual é a técnica que eu vou usar. Quando eu estou montando a proposta para algum cliente, quando eu estou falando com alguém, eu falo assim, me mostra qual o caminho que o senhor quer. Quando eu pensei aqui no grupo, eu falei assim para a Célia, eu falei, Célia, eu não vou ficar mandando vídeos do YouTube. Quem quiser, entra lá. Eu vou gravar vídeos direto para o grupo. Porque é isso que eu senti. Eu quero algo que é para esse grupo, que eu acredito que você vai ouvir no momento certo, na hora certa, e é isso que vai te impulsionar. Então, pensa um pouco sobre isso. Semana passada a gente falou sobre os seus dons e talentos. Pensa se algumas coisas que Deus te entregou uma família, os teus filhos. Será que você está cuidando disso? Disso que Deus deu na tua mão? Porque isso também é um talento. Ele te deu um ministério como mãe, como esposa, como filha. Como é que você está cuidando dessas coisas? Eu falo para as minhas filhas, eu falo, tudo que a gente tem que cuidar, porque Deus nos deu. Então a gente tem que ter muito cuidado com todas essas coisas. E então, para a gente cuidar desses talentos que Deus nos entrega, para a gente não enterrar, tá? É uma coisa assim muito importante para a gente pensar. Acabou de tocar um alarme, tenho que buscar minhas filhas na escola. E aí Deus me incentivou a realmente me dedicar a continuar a minha jornada dentro do processo. Tipo assim, cuidado que acho que você está se desviando daquilo que é a minha vontade. Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim, esteja fazendo muito sentido para vocês, que você pense nos seus dons, pense nos seus talentos, compreenda o que Deus entregou para vocês e use, coloque isso em prática. Falando sobre o processo de desenvolvimento humano, sobre o coaching, existem várias ferramentas que podem ser usadas. Então, por isso que eu comentei. Quer conhecer um pouco mais sobre você? Eu não vou publicar aqui no grupo. Lá no YouTube tem um teste de personalidade. Lá no YouTube tem uma sessão 0 de coaching. Lá no YouTube acho que tem um vídeo que fala sobre ciclo de desenvolvimento humano. Tem outras informações aí bacanas para vocês buscarem, tá? Mas mais importante do que você ir lá no YouTube também, né? A gente vai lembrar o seguinte: pega a Bíblia, palavra de Deus, porque em todo esse processo, eu quero finalizar o nosso bate-papo contando para você que teve uma madrugada que eu acordei muito angustiada. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? E Deus me trouxe um versículo dizendo assim: aquele que sabe o que é o bem e não pratica, está em pecado. E eu entendi naquela hora que eu não estava usando os talentos que Deus me deu da maneira que Ele queria. Então, assim, que você saiba que pecado não é só você fazer as coisas erradinhas, não é isso. Pecado também é quando você sabe fazer o bem e não faz, você está em pecado. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fica um beijão aqui, ó. Eu já ia falar valem, porque eu termino meus vídeos sempre assim, valem com a Alessandra Rufino.